Jovens fazem shifting para fugir da realidade e visitar universos da cultura pop. Escapar para outras realidades tem virado parte do cotidiano de alguns adolescentes. Tá aqui essa matéria da Folha de São Paulo, da Ana Clara Coteco, e é uma matéria de 23 de julho. Apesar disso, isso chegou aos meus ouvidos agora, então a gente vai falar sobre isso agora. Eu achei muito interessante, eu vou ler essa matéria aqui para contextualizar um pouco vocês sobre o que é e qual é a relação disso com a nossa área. Então vamos lá, né? Você já ouviu falar em shifting? Se andou circulando pelas redes sociais nos últimos tempos, é bem possível que já tenha topado com vídeos em que jovens contam como conseguiram se transportar para dentro do universo de Harry Potter, ou mesmo para um passado remoto. Alguns fazem disso uma prática diária. A onda vem da expressão em inglês reality shifting, ou mudança de realidade. O objetivo é transcender a mente para um cenário paralelo, que pode ser o de filmes, livros ou séries famosas. Eu acho que eram séries famosas, né? Os praticantes creem que é possível elevar o subconsciente até um plano diferente e nele viver experiências tão reais quanto as que vivemos. Então, assim, eles acreditam, né, que eles elevam o subconsciente a um plano diferente e ter experiências que parecem reais, né? Aí tem uma ilustraçãozinha aqui, cara, ficou da hora essa ilustração aí. William Murray. Interessante. Em um dos vídeos virais sobre esse assunto no TikTok, que soma 11 milhões de visualizações, uma garota neozelandesa aparece chorando por ter finalmente alcançado esse estágio. Eu consegui, diz ela na postagem, que conta com inúmeros comentários positivos e inspirados. No Brasil, vídeos dos chamados Shifttalkers, Shifttalkers, né? Tem dois textos, também passam do 1 milhão de views e movimentam usuários que se inspiram neles e pedem dicas. Aí tem uns vídeos aqui do pessoal falando sobre isso, eu vou pular, mas assim, tá disponível no TikTok, então se vocês quiserem dar uma olhada nisso. A comunidade de adeptos é numerosa, ativa e se espalha por diversas redes sociais, incluindo o Facebook e o X. Né? Esses adolescentes e jovens adultos, que parecem formar a maioria do público produtor e consumidor desse conteúdo, compartilham dicas, relatos, frustrações e fazem amizade com outras pessoas que têm esse mesmo hobby. Então, é como se fosse um hobby, né? Entre quem pratica o shifting, existe algo chamado DR, de Desired Reality, assim, realidade desejada em português. O psicólogo brasileiro Ramiro Figueiredo Catelan, que fez seu pós-doutorado na UFRJ, é um dos autores de um dos raros artigos científicos sobre o tema. Já tem artigo científico, cara. Ele explica que, apesar de os shifters relatarem terem sentido experiência transcendental, não existe comprovação de sua eficácia, ou pelo menos não por enquanto. É natural, né, que o cientista não considere isso uma atividade transcendental e tenha uma explicação física para isso. Até aqui nenhuma novidade. O que acontece é uma indução a partir de uma sugestão hipnótica. Uma experiência similar a um sonho lúcido, em que a pessoa consegue ter uma experiência muito vívida. Eu vou abrir um disclaimer aqui sobre sonho lúcido. Eu tinha uma coleção de revista Mundo Estranho, e nela tinha um trecho que era só sobre sonho lúcido. Como você podia fazer para ter sonho lúcido, para controlar o seu corpo nos sonhos e tal. E ele tinha uma par de exercícios sobre isso, sabe? Era exercício de meditação guiada, de você ficar conscientemente antes de você dormir, desejando e pensando em qual realidade você quer ir e tal. Então, são técnicas assim, de meditação já conhecidas há um tempo. Ao final do artigo eu vou falar um pouco mais sobre isso também. Os praticantes dizem que o processo para se chegar a DR é parecido com uma espécie de meditação voltada para acessar e desbloquear a parte da mente que realizará essa viagem. Geralmente esse processo não é imediato e é necessário usar algumas táticas para auxiliá-lo. Por exemplo, fazer uma contagem de 1 a 100 entre cada número, e entre cada número fazer uma afirmação como eu consigo ir para o mundo de Harry Potter. Então, a gente tem um padrão um pouco parecido também com mantras, né, e repetição de palavras e tal, até você atingir um estado alterado de consciência. Vocês aí que já são da área estão pegando um spoiler do que eu vou falar. Né? Além disso, escrever... Nossa, fica descendo essa barra. Eu não tenho controle disso, gente. Inimigo da tecnologia. Aqui, o que acontece é uma indução a partir de uma... Não, essa parte eu já li. Enfim. Além disso, escrever um roteiro detalhado o que se espera dessa outra realidade. Seria do que se espera, né? Se eu não me engano. O que deveria acontecer, além da sua relação com as outras pessoas, habilidades, aspectos físicos e mentais, são fatores que, em tese, ajudaram a alcançar a DR. Para criar os tais scripts, existem até apps que auxiliam nessa tarefa. Então, já existe um mercado particular só para esse termo. Tem app que te ajuda a criar um script, né, para você ir para a realidade paralela. Estou achando isso muito interessante. Ao longo desse processo, alguns usuários relatam ter sentido aquilo que chamam de sintomas de formigamentos pelo corpo, espasmos, calor, calafrios, batimentos acelerados, sensação de flutuação e até mesmo ver números repetidos fora da prática do shifting. Números repetidos fora da prática do shifting. Ok.
Essa cultura tem muito a ver com a comunidade de internet, pode ter surgido da combinação de diferentes crenças e da popularização dos chamados subliminais, áudios com afirmações e mensagens subliminares misturados à música. O pessoal que está aqui na página já sabe, né, que áudio com mensagem subliminar, frequência de 40 mil Hz, que nem seu cachorro é capaz de escutar, assim, não é o que vai te ajudar, pelo menos falando, né, na perspectiva de expansão da consciência, de trazer algum alívio para você, principalmente porque essas coisas, sem o acréscimo de nenhuma outra prática que historicamente a gente mantém nas tradições, como meditação, como uma evocação específica, com banho, né, de ervas também, por exemplo, essas coisas isoladamente não vão fazer milagre para você, né? É claro que isso aqui é uma coisa distinta, a gente vai falar mais sobre isso nesse instante, mas já dando esse choque de realidade aqui se você caiu de paraquedas. Gente, eu não vou ler tudo disso aqui, porque eu acredito que o que eu li até aqui já vai trazer uma noção interessante para vocês sobre isso. O que eu quero falar aqui, né? A gente não precisa só se ater aos motivos disso estar acontecendo, afinal de contas, se você está afim de ir para uma realidade paralela, isso é um sinal de que talvez a sua realidade não seja do jeito que você gostaria que ela fosse, ou seja, realidade é dura, a gente passa por dificuldade, principalmente aqui no Brasil, cara, o trabalho exige muito da gente, a escola exige muito da gente, a faculdade exige muito da gente, às vezes a pessoa, assim, locomoção é uma coisa difícil também, demora muito tempo de ir para casa, para a faculdade ou de casa para o trabalho. As relações sociais são um desafio, não importa onde você esteja. Então, assim, são muitas dificuldades que contribuem para você não achar essa realidade ideal. Você querer uma realidade paralela para passar pelo menos parte do seu tempo, sabe? Para você ter uma satisfação pessoal, pelo menos nessa realidade paralela. A gente precisa ter consciência de que nem os nossos melhores dias são perfeitos, sabe? As coisas são difíceis aqui de fato. Agora, indo um pouco mais para a nossa área, né, para o ocultismo mesmo, isso é sonho lúcido ou é projeção? Gente, isso tem todos os sinais de sonho lúcido, tá? E como a gente pode fazer para saber, né, a diferença entre uma coisa e outra? A gente precisa de coisas fundamentais, como, por exemplo, um livro das sombras, um caderninho que você compra e que você anota as experiências que você tem. E esse livro das sombras é justamente para começar a acostumar você a descobrir padrões de sonhos comuns, padrões de projeções astrais. Não é tudo a mesma coisa. Ou projeção da consciência, se você preferir. Então, esse livro das sombras, né, esse caderno que você faz suas anotações, ele serve justamente para você aprender a diferenciar as coisas, tá? Mas e como é que eu faço para diferenciar o que é coisa da minha cabeça e o que não é? As projeções, geralmente, elas trazem uma carga material. Elas têm uma comprovação física de que aconteceram. Então, vamos supor, né, que você está passando por um processo seletivo para entrar em um emprego e, assim, você fez a entrevista e tal, e aí você faz uma projeção e nessa projeção você descobre que tem outra pessoa entrando no seu lugar nessa vaga, você não vai seguir para a próxima fase, mas que você vai ser contratado por outra empresa. E aí, na próxima semana, né, o tempo passa e isso realmente acontece. Você é eliminado da vaga, outra pessoa entra no seu lugar e você é contratado pela outra empresa que você viu na projeção. Isso é uma projeção. Você viu antes, ou você teve essa experiência antes, e ela se comprovou depois no plano físico. Por isso, de novo, a importância do livro das sombras. E no caso de sonho lúcido e sonho apenas? Aí não tem, né, essa carga física, não tem esse compromisso com a realidade material. São coisas que podem ser simplesmente aleatórias, ou são coisas que podem carregar traços da sua rotina. Então, por exemplo, poxa, eu sonhei que, sei lá, eu montei em cima do planeta Terra e tinham outras pessoas montadas em cima dos outros planetas e a gente fez uma corrida de planeta e o planeta Terra perdeu e a culpa foi minha, sabe? Assim, isso tem tudo para ser um sonho, né? E trazendo um pouco disso, né, para a realidade. Não é porque é um sonho, ou não é porque é apenas um sonho lúcido que isso não tem importância para você. Longe de querer criticar ou de achar isso aqui completamente negativo. Muito pelo contrário, isso é uma coisa que não está afetando a vida da pessoa, não está afetando as relações, não está afetando o trabalho nem nada assim. Por que se preocupar com isso? Sabe? Agora, se começa a afetar, aí realmente é algo que a gente precisa dar mais atenção. Né? Saúde mental é uma coisa que a gente não pode brincar. Né? E, assim, em particular, pessoas que estudam ocultismo precisam ter a saúde mental em dia também. Então, continuando, né, sobre os sonhos. Não é porque é um sonho que é uma coisa inútil para a nossa área. Inclusive, a gente tem livros como Elementos da Magia Natural, do Scott Cunningham, que vão trazer significado de alguns objetos em sonhos. Então, você consegue ver o que significa cada animal, cada objeto, cada coisa em um sonho. Por meio desse guia, né, do livro, você consegue começar a interpretar os seus sonhos. Nada vai ser 100%, isso vai exigir de você um exercício até de abstração. Poxa,
mas aqui só tem o significado do objeto. Eu preciso relacionar o objeto com a situação que eu estou inserido, com o ambiente e tal, e aí já é uma coisa mais difícil. Mas é um exercício que faz parte também do nosso crescimento, né? Então, deixando essas duas coisas bem claras, né? E em relação às técnicas, me surpreende, se isso não já tiver acontecido quando eu estou gravando esse vídeo, me surpreende se esse pessoal não começar a ter acesso a livros como o Liber Nu, do Peter Carroll, como o Liberaba, do Aleister Crowley, principalmente porque são livros que têm práticas ali que vão te ajudar a entrar em gnose, né? Que é o estado alterado de consciência. E o estado de gnose ele é fundamental, principalmente para quando a gente vai fazer uma evocação, quando a gente vai fazer algum exercício, né, que é importante. E esses livros eles têm o norte, né, para quem está começando agora e tal. Eles têm várias técnicas de gnose, inclusive um destaque para o Liber Nu é o exercício de mobilidade. Eu cansei de falar disso, inclusive no Instagram também, porque ele é incrível, sabe? Só quem já experimentou sabe como funciona e tal. É muito interessante. O Liberaba do Crowley também, sem comentários. É um livro muito interessante, até questões relacionadas à repetição de palavras, né? Ele vai trazer também como forma de alcançar a gnose. E assim, tem o. Por que não? Né? Por que não? O Austin Osman Spare, que é simplesmente um gênio da gnose. O Spare, ele simplesmente trava em gnose de formas que são muito fora do usual, principalmente para quem faz magia cerimonial. Magia cerimonial é aquele pessoal mais preocupado, né, com não, o material tem que ser assim, tem que ser assado e tal. O Spare, ele desenhava um sigilo no papel, batia o sigilo na testa e entrava em gnose e funcionava o que ele fazia. Então, me surpreende se em algum momento esse pessoal não tiver acesso a esses livros e não se interesse por esse assunto, né, por gnose, por estado alterado de consciência e tal. Né. Tem outra coisa também, né? Não é muito sobre o que eles estão fazendo e para onde eles estão indo. É mais sobre para que você vai usar isso. Porque as técnicas de gnose, elas não servem só para as evocações que a gente faz, o ritual de Goetia que a gente faz. Eles podem funcionar para diversas coisas diferentes. Eles podem funcionar até para você trabalhar, sabe? Se você está trabalhando em um estado ali que você induziu, que é relacionado a uma concentração maior, por exemplo, isso vai trazer um resultado melhor para você no trabalho. E por aí vai. Então, era isso que eu queria trazer para vocês hoje. Né? Texto muito interessante. Gostei da ilustração também. Acompanhem os textos do site. Curtem, compartilhem. E eu espero que esse vídeo ajude um pouquinho mais vocês aí nas suas caminhadas.